Muito bem, bom dia a todos e todas. Momento de defesa de iniciação científica, da aluna Camila Rodrigues, com o título Sentindo na Dança, a Educação Somática no Ensino da Dança. Então, esse trabalho é continuidade, né, do artigo que ela desenvolveu pelas exigências da graduação em bacharel em Educação Física. Ela concluiu o artigo no 7º período, e aí agora no 8º período convidei a Camila, né, uma vez que ela se mostrou competente para o trabalho científico, a continuar os estudos no nível de iniciação. Então, a ideia era trabalhar mais um ano, né, em cima desse texto. Ela conseguiu, nesse semestre, ampliar uma revisão de literatura, conseguiu ler mais, conseguiu se aprofundar no referencial teórico, mas nós precisávamos concluir com uma banca esse primeiro momento, porque ela se forma agora no final do ano, né? E aí, caso o plano, né, Camila, é você voltar como aluna da licenciatura, e aí, quem sabe, a gente continuar essa pesquisa, produzindo dados, indo para campo, né, ou enfim, o que a Camila achar melhor, ou continuar com um trabalho mais teórico, né, o que ela achar melhor, mas esse é o estágio atual. E aí, para ter, já no momento do artigo, a professora Iris, né, contribuiu, a professora Iris é especialista em dança da casa, fez a banca de defesa do artigo, ajudou a lapidar um pouquinho o texto, e para esse momento agora, né, da defesa de iniciação, nós convidamos e fomos gentilmente atendidos, né, pelo professor Wesley Fernandes, que é graduado em Educação Física e Saúde pela IASH, da USP, e mestre em artes cênicas pela ECA, também da USP, né? Então, já agradecemos o professor Wesley pelo carinho, pela disponibilidade, né, de colaborar com esse processo de produção científica, né? Então, é sempre gratificante quando alguém doa o seu tempo, né, para ajudar a colaborar com a formação científica de um aluno, da aluna Camila, nesse caso. Bom, Camila, você tem aí 10, 15 minutos para apresentar os seus slides, né? E na sequência a gente passa para as considerações da banca, então, tá bom? Fique à vontade, a aula é sua. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Como o professor Rubens já falou, eu vou apresentar sobre a educação somática no ensino de dança, e eu intitulei meu trabalho como Sentindo na Dança. Bom, a dança, ela deve ser considerada como uma linguagem, pois se trata de uma expressão. Essa expressão, no caso, é a expressão que utiliza o corpo como instrumento, e o movimento é o ambiente em que esse instrumento está se expressando, né? A expressão vem de diversos conhecimentos, tipos de conhecimentos, e esses conhecimentos têm como origem a vivência dos praticantes da dança, no caso, de todas as experiências de vida que eles tiveram e de como eles se expressam em relação a isso. E o que isso tem a ver com a educação somática? A educação somática surgiu no século XX, sendo a primeira definição por Thomas Hanna, em 1976. Ela veio de um ato progressista interdisciplinar, que ligava a saúde, arte e a educação. Paralelo a isso, na dança, estava havendo um enfartamento do preciosismo da forma. O que seria isso? As pessoas não aguentavam mais só ser aquela coisa quadrada, principalmente da dança clássica, e eles queriam uma coisa diferente. Então, a educação somática veio muito a calhar nesse momento. Então, os pioneiros, eles investigavam o movimento através de seus próprios corpos, e a teoria vinha de uma orientação particular deles, e a sua teorização veio depois dessa investigação. Então, eles investigavam, faziam a prática, e depois escreviam a teoria em relação a isso. A educação somática veio para quebrar o tradicional, como eu já havia dito, e abrir espaço para a singularidade dos praticantes de dança. Só deixa eu tirar o som, senão eu vou ficar surda. Eu não consegui tirar. Bom, o sentimento e a emoção segundo Damasio. A diferença de sentimento e emoção, definida por Damasio, é a seguinte. A emoção, ela é uma manifestação do subconsciente, que utiliza o corpo como instrumento. Ela pode ser dividida como primária ou secundária.
As emoções primárias são utilizadas como mecanismo de defesa. Elas se manifestam desde a infância e são as emoções mais básicas, como felicidade, tristeza, raiva. E as secundárias são as que se desenvolvem socialmente, então é conforme o indivíduo vai crescendo. Com isso dá para fazer um link bem interessante com o filme Divertidamente, que no início do filme a protagonista Hailey, ela tem as emoções básicas, né? Tanto que os próprios campos da vida dela são separados, cada campo tem a sua ilha, né? E no final do filme, quando ela tá passando por todo o seu desenvolvimento de mudança de cidade, conhecendo pessoas novas, essas emoções ela começam a ficar interligadas, e as ilhas também do campo de vida dela, né? Também começam a se ligar. A definição de sentimento por Damasio é uma manifestação consciente, que seria a emoção como ela se expressa no corpo. E essa manifestação forma o que chamamos de estado emocional. O indivíduo, ele é composto por imagem corporal, que é como ele vê o seu próprio corpo, e a imagem de outro algo. Essa ligação entre a imagem corporal e a imagem de outro algo, pode ser um objeto, um ambiente, qualquer coisa, é o que é chamado de alça corpórea. E isso que manifesta as emoções e sentimentos em relação a isso. E está ligado também com a memória dessas emoções sentidas em diversas situações. Arte expressiva e linguagem corporal. A dança é uma interpretação. Cada pessoa vai ter uma interpretação vinda de uma mesma dança. Sendo assim, o movimento significa dar vida e significado a pensamentos internos de cada indivíduo. Então, uniformizar uma linguagem corporal, no caso da dança, é uma coisa impensável. Porque por mais que tenha essa ideia de uniforme e padronização, cada espectador que está vendo, ou até a pessoa que está praticando, dançando, ela tem uma interpretação diferente. Porque a vivência dela não é a mesma vivência que a pessoa que está assistindo, ou até mesmo as pessoas que estão assistindo têm vivências muito diferentes. Indivíduo, como havia dito, ele é composto pela imagem corporal e esquema corporal. A imagem corporal é como ele enxerga o seu próprio corpo, e esquema corporal é como ele expõe essa expressão, como ele enxerga o corpo através do movimento. Soma e educação somática. O objetivo inicial da educação somática era a resolução de problemas físicos. E os pioneiros receberam o nome de reformadores do movimento, segundo traz a capa, para diferenciação de outros produtores de movimento, como os coreógrafos, por exemplo, e até professores. Mas os professores, eles tinham a ideia de padronização, né? Como eu havia dito no slide anterior, sobre a uniformização dessa linguagem. Já os reformadores do movimento, eles tinham uma ideia contrária a isso, falando que cada indivíduo tinha a sua maneira de se expressar, né? E o movimento estava diretamente ligado a isso. Como objetivo principal da educação somática é a resolução de problemas, vem a questão de a educação somática ser uma prática terapêutica. Na verdade, ela não é, apesar de ter ideais terapêuticos, e ela não tem nenhum tipo de diagnóstico ou trata qualquer tipo de doença. Ela não tem essa pretensão. Apesar de estar ligada com a medicina, ela não faz parte da medicina, então não é uma prática terapêutica. Como eu havia dito, Thomas Hanna deu a primeira definição em 1976 e publicou essa ideia na revista Somatics. O neologismo criado por Hanna, de acrescentar o S na palavra somatic, significava a diferenciação do novo termo, né, da educação somática, e o termo já existente da estrutura musculoesquelética da medicina. A etimologia da palavra vem do grego somáticos, que significa corpo vivo, que seria a ideia de expressar essas emoções através do corpo, né? Os períodos de desenvolvimento da somática. Foi dividido por dois estudiosos, sendo o primeiro Mangione, que dividiu em 3 partes, sendo a primeira o desenvolvimento com o princípio de autocura, que seria a ideia dos primeiros reformadores do movimento estudando o seu próprio corpo.
O segundo período seria a disseminação através desses estudantes. E o terceiro período, que compreende até os dias atuais, seria a prática e o estudo da teoria e da prática da educação somática. Já Fortin, ele diferencia em 4 períodos, sendo o primeiro o surgimento das primeiras disciplinas ligadas à arte e à saúde, principalmente. A segunda, a disseminação, assim como o Mangione diz. A terceira, integração em diferentes campos de estudo. O que seria isso? Ligar a arte, a medicina e a educação e iniciar pesquisas dentro de cada área. E o último momento, que compreende também até os dias atuais, seria a introdução no universo acadêmico, com os estudos além de apenas a prática, né? Teorizar tudo isso que eles pensavam. A improvisação está diretamente ligada com a educação somática. Porque a educação somática tem a ideia de expressão e de expor pensamentos internos do indivíduo através do corpo. A improvisação está ligada com isso porque o improviso é uma maneira de expressão de modo subjetivo e inconstante, tanto que é utilizado como treino, como produção artística, como criação e até mesmo para pesquisa. E ela vai além de fantasia de emoções. O que seria essa fantasia de emoções? Seria você impor uma emoção que você deve sentir no caso da dança, né? Essa dança se trata de uma dança triste, então você vai dançar triste. Mas o improviso quebra isso, ele fala, não, não é desse jeito. Então, cada pessoa vai dançar, se movimentar com o que a música está transpondo para ela, ou que o momento está impondo para ela. Não uma coisa padronizada que todos que estão dançando juntos façam igual. A ideia da dança somática e da sensibilidade corporal vem pelo movimento, e o movimento além do mecânico. Seria um movimento que transpõe pensamentos e expõe as expressões e as emoções que o indivíduo está sentindo através das vivências e de toda a história que ele teve ao decorrer da vida. A análise de uma peça chamada Lamentation, de Martha Graham, ela foi feita por Burt, e era além da lamentação imposta pela coreógrafa Martha, né? Não era aquela coisa, a coreografia é triste, todos temos que ficar triste. Era uma tristeza em que todos sabiam como retratar. Afinal, todo mundo já teve a dor da perda, infelizmente. Então, cada perda teve uma expressão diferente de cada praticante da dança. Então, eles transpuseram o seu sentimento de perda na dança realizada na peça. O ensino tradicional de dança, ela vem muito ligada com o professor, que é o modelo criador, e o quadradinho sobre impor o que se deve fazer, ou até as sequências que se deve fazer quadradinho daquele jeito bem tradicional. E a educação somática, ela veio não para substituir o ensino tradicional da dança, mas sim para complementar, dando momentos diferentes, até porque em alguns momentos precisamos da dança tradicional, né? Mas não em 100% de todas as aulas. Então, a educação somática veio para complementar e tendo uma visão diferente do corpo e do individual de cada praticante. Atos motores repetidos, como numa aula de Royal, por exemplo, que sempre é a mesma aula do começo ao fim e todas as aulas são iguais, tem um estudo que diz que isso há o bloqueio de aquisições de novos movimentos. O que seria isso? Uma criança, uma menina, que faz aula de dança desde pequenininha, ou um menino, que faz aula de dança desde pequeno, do balé clássico, no método Royal, e sempre dentro daquele método, sem ter espaço para criação ou qualquer outro tipo de movimento diferente, quando eles estão mais crescidos e vão
fazer uma aula de outra modalidade, é muito difícil eles conseguirem fazer. Eles podem ser muito bons na dança clássica, mas em outra modalidade eles podem não ser tão bons porque teve esse bloqueio de aquisição de movimentos. Então, por isso que é proposto que tenha desafios sensórios motores, que seria começar uma sequência de um lado reverso, ou fazer a mesma sequência com os olhos fechados, ou começando de baixo para cima, de trás para frente. Qualquer outro tipo de desafio, o que ocorre é o desequilíbrio que é proposto por Piaget, que diz que ao completar esse desafio, há uma aquisição mais íntegra do movimento, e o corpo ele consegue estar aberto a essas novas aquisições de movimento. Bom, com isso, o objetivo da educação somática é, como eu já havia dito, não substituir o ensino tradicional de dança, e sim complementar ele, dando espaço para a singularidade de cada indivíduo, assim, dando oportunidade para todos os praticantes da dança. E pode ser utilizado em todas as aulas, ou em algumas aulas, para poder quebrar esse tradicional, né? Na dança quadradinha da Royal, por exemplo. A definição de emoção versus sentimento, lembrando que emoção é a manifestação do subconsciente e o sentimento é essa emoção transposta no corpo. Movimentar. O que é movimentar? É dar vida a pensamentos internos de cada indivíduo, sempre dando espaço para a individualidade. Com o estudo, deu para ver bem que todos os professores que têm conhecimento em educação somática, eles conseguem desenvolver o seu aluno no melhor potencial que ele pode alcançar. E não sempre valorizando só a forma ou a padronização, o movimento perfeito, e sim o modo de expressão e como ele pode ser único de cada pessoa. E lembrando que ensinar a dançar não é apenas ensinar coreografias e sequências todas pré-coreografadas, todas já prontas e apenas passar para o aluno. E sim ensinar a maneira de se expressar e de como ele reconhece seu corpo e como ele se movimenta sozinho ou com um parceiro ou um ambiente diferente. E é isso. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Excelente, Camila. Se tivéssemos presencialmente, haveriam palmas, mas ainda não acabou. Tá? Uma excelente apresentação. Batemos palmas diferente aqui. Para quem não entende absolutamente nada de dança, eu gosto muito da sua fala, assim, porque me parece que você toca em diversos pontos bem importantes, né? Principalmente para fugir de um certo modelo tradicional muito frequente, né? Entretanto, nós trouxemos alguém para forçar você a pensar, né? Então, você já mostrou que você já mostrou ter condições de ir além, né, do senso comum, do tradicional, né? Então, nós convidamos o professor Wesley para te provocar mesmo, né? Até porque você pretende continuar nessa caminhada de pesquisa, de evolução como professora. Então, professor Wesley, é um prazer contar contigo, né? E sinta-se à vontade para fazer as provocações, os comentários, as perguntas, enfim, a arguição é sua. Oi, gente, bom dia mais uma vez. É um privilégio mesmo estar aqui com vocês, né? Bom, primeiro eu preciso parabenizar os dois, né? Camila e o orientador, Rubens, Dr. Rubens, porque no momento em que a gente vive, decidir falar de um assunto que não é importante, né? A gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, dançar é importante, né? E aí eu começo com essa provocação justamente porque sim, é importante, né? Porque movimento é vida, né? Você citou lá no seu texto a respeito da querida Débora Bolsonaro, né? Então é isso, movimento é vida, né? Então
Se movimentar é muito importante, sim. Só que aí a gente cai num outro lugar, que é a arte, né? A arte, a expressão. Aí, de novo, eu faço a pergunta, isso é importante nesse momento? É mais importante do que nunca, né? Talvez tão importante quanto encontrar as possibilidades da cura do Covid, é a gente conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo e pensando, né? E eu acho que a grande maravilha da arte é essa, é a gente poder expressar aquilo que a gente sente e pensa, e não necessariamente a gente precisa chegar num requisito técnico de alta performance e tocar multidões. Não, se a gente, como ser expressante, conseguir pôr para fora isso, já é menos uma pessoa angustiada, agoniada, ou, enfim, qualquer outra palavra aí que vem. Mas, Camila, tendo dito isso, hoje é sobre você e sobre o seu trabalho. No entanto, eu preciso fazer uma contextualização só para você entender em que direção que eu vou, tá? Então, como o professor Rubens colocou, eu sou formado em Educação Física pela EASH, né, que é uma educação física um pouco mais abrangente, por isso que ela chama Educação Física e Saúde. E, em seguida, eu tenho mestrado em Artes Cênicas também lá na ECA. E eu faço parte de um grupo que chama ECOAR, que a gente se disponibiliza a estudar questões sobre corpo, arte e método, né? O método como forma de pensamento, o método para pesquisa, o método para dar aula, o método nesse sentido bem abrangente, né? Então, tentando localizar você para que você entenda quais são os meus óculos, a partir da onde eu estou enxergando o seu trabalho, né? Então, como eu já disse, você fez um ótimo trabalho, você tem uma fala super eloquente, então, assim, você consegue transitar e falar sobre o assunto de forma fluida, segura. Eu acho que as suas escolhas foram muito sábias, né? Então, você escolheu palavras para sua apresentação, você escolheu imagens para sua apresentação, que tudo isso vai na direção de tentar expressar o que você adquiriu de conhecimento ao longo do tempo aí, né? Mas tem algumas coisinhas que eu queria te provocar, né? Eu fiz várias anotaçõezinhas e perguntas ao longo do seu texto, mas para a gente não se alongar e não ficar naquela arguição que eu acho bem cansativa, na página 3, no parágrafo 2, a palavra que está, sabe assim, para sair desse lugar, depois, se você quiser, eu te mando isso, que eu acho que talvez te ajude a pensar sobre, mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, você fala sobre educação somática, você fala sobre improvisação, você fala sobre dança, você fala sobre o ensino da dança, você fala sobre o performance, você fala sobre todas essas coisas, mas a minha pergunta é, o que sobra disso para você? E aí eu queria te convidar a conversar comigo, assim, nesse momento. O que sobra em relação de conteúdo, você quer dizer, né? O que sobra? Você olha para tudo isso que você apresentou, você faz todo esse percurso bibliográfico, um resgate histórico, entendendo os contextos, e o que fica para Camila nesse... sabe quando a gente vai peneirar alguma coisa? O que sobra nessa peneira? O que fica para você? Para ser bem sincera com você, eu comecei a estudar sobre isso para desenvolver o trabalho. Eu não conhecia esse termo, mas sem querer eu já fazia esse tipo de prática, bem sem querer. Tanto que eu era a coreógrafa de uma coreografia, né, que a gente estava montando, e eu fazia uma atividade antes de iniciar os ensaios. E eu sempre colocava uma música. As pessoas não sabiam que música era, eu sempre tentava pegar umas músicas desconhecidas para a pessoa já não saber sobre o que a música se tratava. E eu deixava livre, a música tocando no comecinho da aula, e depois a gente ia para o ensaio. Por que eu fazia isso? Porque eu achava que isso dava como se fosse um desbloqueio para a pessoa, o que ela estava presa ou o que ela estava pensando do lado de fora era esquecido. Esvaziava a cabeça e depois a gente focava 100% na coreografia.
E eu sempre achei isso muito legal. Eu só não sabia o nome disso. E eu comecei a procurar, e eu descobri. E eu acredito que seja uma coisa muito interessante para se trabalhar em aula, não só em dança, mas em diversas práticas corporais. E é uma coisa que quebra, dizer assim, o gelo inicial de uma coreografia, no caso da dança, né? E deixa a pessoa mais leve, mais aberta a receber coisas novas. E eu achei isso muito Então, interessante, porque faz uma é, diferença absurda nas aulas. Nas aulas, pelo menos, que eu dava, fazia muita diferença. muito Camila, bem. deu uma leve, desculpa, me deu uma leve uma travadinha. A gente conseguiu entender no final, mas deu uma travadinha. Não sei se foi uma oscilação da internet, mas se tiver muito dispositivo conectado, talvez seja legal para a gente conseguir manter a câmera e te ver. Mas se não tem mais nada conectado aí, é só o seu, se precisar para a gente conseguir te ouvir melhor, daí você fecha a câmera, tá bom? Mas parece que voltou. Parece que voltou. Você conseguiu ouvi-la, Wesley? Consegui sim, consegui. E aí, Camila, é ótimo ouvir isso de você, porque sim, você já É que, na faz verdade, não uma acabou a parte bateria do da educação meu relógio. somática aí de forma Acho que é por isso intuitiva. que... Tá bom. É que, na verdade, Oi, deu um Cami. aviso Ó, eu já que tô tá acabando íntimo, a já tô bateria do chamando de computador. Cami. Aí eu acho que travou por isso. Você vai conseguir conectar ele em algum lugar? Não, agora tá bem, o vídeo tá bem separado do áudio. Acho melhor você fechar a câmera e ficar só com o áudio por um tempo. Só um minutinho, Wesley. Tá Sem travando pra mim, problema nenhum. fica à vontade. Travou um pouquinho pra mim, eu não consigo ver o Raul. Outro dia, para poder dar aula para os meus alunos, eu tive que sair da minha casa. Fui para casa de um amigo que é aqui perto, porque a minha internet estava impossível. E aí eu comecei a dar aula e eu falei para eles: esperem aí que eu estou indo para casa de um amigo para poder continuar a aula. E aí eu fiquei 15 minutos dentro do Uber, cheguei lá e falei: pronto, agora eu vou conseguir dar aula. E aí foi. Acho que faz parte do nosso percurso. Faz parte. Parece que agora tá bom, Camila. Fala um pouquinho no microfone aí pra gente ver. Eu tô falando. Agora tá Voltei, ótimo. acho. Acho que agora foi. Foi. Muito bem, então, Camila, percebe que, assim, o que mais me encanta na minha trajetória aí é justamente isso. Quando eu chego na faculdade, porque eu entrei com 27 anos, então os meus colegas tinham 10 anos a menos do que eu, né? Eu já tinha alguma carga de experiência. E aí eu fui percebendo que, à medida que eu fui estudando, eu fui tornando consciente as minhas escolhas. E aí eu percebia que às vezes eu não era tão genial assim, que alguém em algum momento já tinha feito aquilo, tinha feito muito bem, e aí me dava a base para eu seguir, né? Conseguir experimentar outras coisas, mas também tornar de fato consciente aquelas escolhas que anteriormente eram intuitivas, né? Bom, pois bem, aonde eu sinto também alguma fragilidade, principalmente nas questões que se chocam, né? Aonde não tem, aonde me falta um pouco, no meu ponto de vista, né? E aí de novo, né? Então, sou uma pessoa formada em educação física, sou mestre em artes cênicas, eu danço há 20 e tantos anos, faço parte de um grupo de estudos, também estou ligado a um grupo que é o No Opera Lab, que a gente estuda e ensina ópera, e que tem como principal fonte de preparação corporal a educação somática. Então, é um assunto que eu estudo não só da forma teórica, mas da forma prática também. Então, eu sinto no meu corpo, eu tenho a experiência
de utilizar desse modo de pensar, dessa técnica ou desse caminho, né? Então, quando você diz assim, ó, instrumento, o corpo como instrumento, isso se choca muito com a ideia da educação somática. Porque a educação somática, você mesmo disse, é o corpo vivo. E quando a gente fala de instrumento, a gente tem a ideia de um objeto. E um objeto a gente pega, a gente muda a cor, a gente troca, a gente atualiza, a gente faz muitas outras coisas. E com o nosso corpo, a gente tem algum grau de transformação, mas, por exemplo, na minha iniciação científica, né, que tinha a ver com canto, com expressão, com coreografia, enfim, muito parecido com o mundo que você está trazendo, alguns cantores falavam, porque o meu instrumento... Aí eu falava, tá, então tira aí, troca, muda a cor dele, né? Então, porque, não, o canto vem do corpo inteiro. E tudo bem se eu quiser encarar o corpo como um instrumento, mas aí é uma visão muito minimizada dessa possibilidade que a educação somática traz desse corpo vivo, que pensa, sente, vive, né? A gente sempre entra também nessa discussão entre eu tenho um corpo, porque aí esse é um corpo objeto, ou eu vivo o corpo, e aí é mais ligado à questão de ser sujeito e estar ligado na vida, né? Então, assim, acho que isso é bem importante você ter nítido no seu olhar e também na sua escrita, porque senão você fala sobre educação somática, mas não vive a educação somática, entende? Então, acho que é Entendi. importante essas coisas estarem aí em coerência, né? Para o seu texto ficar ainda mais coerente e você ficar ainda mais pulsante nessa sua investigação, tá? Outra coisa que vale a pena, acho que citar, eu estou intimamente ligado às pesquisas radicalmente qualitativas ou a qualitativa crítica, ou seja, tem muito a ver com essa ideia da educação somática, que é de olhar para esse corpo, para esse ser, para essa expressão de forma global, de forma total, e não separar em partes. Não tem problema nenhum separar em partes. A gente só precisa lembrar que faz parte do todo, né? Uhum. Quando você diz a respeito, inclusive, da uniformização do movimento, né, que geralmente as técnicas de dança trazem isso, não tem problema. O problema é ficar só nisso. Nover, em 1700 e Guaraná com rolha, deixa eu olhar aqui a data dele lá, perto dos anos 1800, né, Nover, o pai da dança clássica, né, já se preocupava com isso, porque ele dizia, eu quero que as pessoas expressem, não quero que elas reproduzam, né, eu não quero um divertimento, que é uma palavra que ele usa lá, eu não quero divertimento, eu quero que as pessoas olhem para a dança e usufruam da dança, fruam da dança como forma de arte, e para tal elas precisam ser críticas, elas precisam ser reflexivas, e aí eu acho que esse é o grande poder da arte. As pessoas param na frente do quadro e, dependendo do próprio estado de espírito que elas estão, ou elas se deixam levar por aquilo que está ali, ou elas refletem aquilo que está ali, ou elas se conduzem para um outro lugar a partir da apreciação visual disso, né? E para aí também vale um filme, uma peça, uma dança, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí também, também só para tentar ajustar aí na sua fala, não tem problema a repetição. O problema é a repetição, eu vou usar um termo chulo, mas acho que para ficar claro, a repetição burra. A repetição, por exemplo, da academia, em que o sujeito ou a sujeita faz lá a rosca direta, 12 repetições, sem sentir o que está fazendo. Interessa que chegue no fim. E aí tem uma outra música que o desconecta do tempo presente, que o desconecta da sensação do movimento, e o que interessa é o resultado final, e não o processo.
E na educação somática é justamente o contrário. O que importa é o processo. Então, muitas vezes, vão ter movimentos repetitivos na educação somática. Só que, como você também completou, tem outras instruções a respeito disso, né? Então, repete o movimento, repete ele agora e presta atenção como o seu pé está apoiado no chão. Repete de novo, percebe sua respiração. Modifica a sua respiração e repete o movimento. Então, assim, o movimento é o mesmo, só que é a diferença da repetição para a revisitação, né? Inclusive, no expressionismo alemão, a dança teatral, o movimento que a Pina Bausch começa lá na Alemanha, a repetição do movimento é justamente uma possibilidade de expressão, né? Só que aí não é a repetição, é a revisitação, porque a gente nunca repete, né? O momento nunca é repetido se tem consciência a partir disso, né? Então, isso também é uma outra coisa importante para você pensar. Aí, me parece que você está bem inclinada a entender essa questão da educação somática e da dança. E aí, um dos convites que eu quero fazer para você é vá praticar educação somática. Alguma das formas, alguma das técnicas, vai se aproximar corporalmente disso. Vai buscar uma professora, um professor, alguém que consiga te promover esse tipo de prática, tá? Eu acho que é muito importante você sentir no seu corpo, né? Outra coisa que eu senti falta no seu texto é entender quem é a Camila. Quem é a Camila Pereira Rodrigues? Como que ela chega nesse lugar de estudo, né? Por que ela chega nesse lugar? Né? Como você fez essa breve contextualização. Nossa, eu já fazia educação somática, não sabia bem, agora eu entendo que realmente eu faço, né? A arte da presença, né? A dança exige essa questão forte, e a educação somática pode promover isso. Por quê? Porque, por exemplo, o Feldenkrais, que é das pessoas, um dos autores que estão lá dentro desse guarda-chuvão, vai dizer que a consciência no e pelo o movimento, enquanto o movimento acontece, né? Então, isso é muito importante. E tem um leque gigantesco para aplicação, né? Então, além de professor universitário, eu também trabalho em salão de beleza. E eu sou assistente de cabeleireiro. E aí, como assistente, a sócia do salão olhou para mim e falou: nossa, ele tem uma formação assim, 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 e ela me convidou para ser o coordenador dos assistentes, fazendo um trabalho como educador. Então, eu, dentro do salão de beleza, aplico a educação somática, para que as pessoas sintam o seu corpo, para que elas promovam o acolhimento para as pessoas que vão lá cuidar dos seus cabelos, né? Então, na quarta-feira, eu fui convidado, junto com a professora a doutora Marília Velarde, que é minha querida amiga parceira, que foi minha orientadora na graduação, a fazer um trabalho muito parecido com esse dentro do SESC, usando também a educação somática. Então, assim, a possibilidade é infinita. Por quê? Porque traz para esse momento que a gente precisa tanto, que é a presença, né? Em que todos os nossos corpos estão recortados, né? Ó, vocês veem aí parte, como eu vejo parte de vocês, só que essa não é a vida, esse é um momento da vida. Então, todo esse contexto eu acho que é muito importante aparecer no seu texto, aparecer quem é você, por que você faz tais escolhas, né? E aí, do ponto de vista mais... não sei qual palavra usar, mas assim, quando eu olho para o seu texto também, você cita o autor que cita, que fez a citação. E aí, o Apud, né, o tal do Apud, ele não é a visão da Camila sobre aquele autor, né? Então, não é a visão da Camila sobre Bolsonaro, né? É a visão que a Camila teve do Wesley que cita Bolsonaro,
Então, é bem importante ou você assumir isso definitivamente, porque aí não é o caldo que sobra que a Camila traz. É o caldo que sobra que o Wesley trouxe que a Camila traz. Então, percebe como tem muitas interferências aí. E isso pode ser super positivo, como pode, às vezes, dar a sensação de instabilidade ou de não as escolhas não serem feitas de forma tão claras ou nítidas, tá? Então, é importante que você, talvez, entendendo que você quer estudar educação somática e dança, você procurar autores que falem sobre isso, né? E aí eu acho que a Unicamp é um lugar riquíssimo para você olhar, a Federal da Bahia também é um outro local riquíssimo para você olhar, né? Tem muitas pessoas pensando e fazendo coisas nesse sentido. Eu até ia te mostrar um vídeo que traz essa ideia, mas você trouxe vídeos ao longo da sua apresentação, mas eu confesso que eu também senti falta de ver a Camila dançando, ou se movendo, ou o grupo da Camila, agora que eu sei que ela tem um grupo, né? Mas também entendo que a gente está num momento que ainda é melhor que a gente esteja em distanciamento social, enfim, mas acho que isso é importante. Você precisa aparecer, Camila, a partir das reflexões que você faz, ou você vem como a minha experiência é essa, e aí eu começo a pesquisar e percebo e sinto e vejo, nanana. Não tenha medo de colocar você no seu trabalho, né? Lembra, eu sou uma pessoa que estou direcionada às pesquisas radicalmente qualitativas ou à qualitativa crítica. Então, para mim, é muito importante que o pesquisador ou a pesquisadora, ou melhor ainda, a investigadora Camila, apareça nesse lugar, apareça nesse texto, né? E que essas escolhas de vocabulário sejam coerentes com o que você está estudando, né? Talvez você precise enxugar um pouco o seu texto, tirar algumas coisas que talvez não façam tanto sentido para você, né? Uhum. Ao longo do percurso. Você nunca vai perder esse estudo, porque tudo que aquilo que a gente estuda agrega para a gente, mas a gente precisa fazer escolhas para o trabalho que a gente quer dar continuidade. Eu, sinceramente, acho que eu percebo na sua fala que você é uma excelente professora, porque você é cuidadosa, você é atenta, né? E eu acho que, como professora, isso é uma coisa muito importante. E se você desejar continuar nessa carreira, né, nessa trajetória acadêmica, eu acho que você vai fazer investigações e trabalhos lindos, né? Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, né? Então, entender quem é você, onde você está inserida, né? Então, qual é o seu campo, qual é o seu lugar, o campo aí do ponto de vista bem da antropologia, né? Então, quem é você e onde você está localizada são pistas muito importantes para que a gente consiga colocar os óculos da Camila e veja a partir do ponto de vista dela, né? Porque quando eu pego o seu trabalho para ler, eu tenho que pôr os seus óculos. Lógico, depois eu vou tirar para eu também olhar sobre o meu ponto de vista, mas eu quero ver sobre o ponto de vista da Camila, eu quero entender ou sentir, né, para poder ser bem coerente, né, entender e sentir o que a Camila entendeu e sentiu ao longo desse processo, né? Então, e experimentar coisas, Camila, depois se você quiser, eu te encaminho as considerações que eu fiz, Sim. mas eu sinto falta principalmente de uma pergunta, de uma curiosidade, de algo que te inspira a fazer, sabe? Então, você tem a educação somática, você tem a dança, que eu acho que são duas coisas importantes, aí no meio do caminho você tem a performance e a pedagogia, né, que são coisas que estão ali
linkadas, mas e daí? Qual que é a pergunta? O que te move a continuar para isso? Ou o que sobra disso, né? Acho que é importante você guardar essa informação. Outra coisa importante que você falou a respeito do Lamentation, da Martha Graham, é por que ela escolhe fazer isso? Porque ela está num período em que elfos e seres etéreos não representam mais o que as pessoas estão sentindo e pensando. Ela está no meio da guerra. Então, a grande pergunta que ela faz quando ela entra naquele tubo de tecido em que ela tem as tensões, né, a mão da técnica moderna dela é sempre tensionada. Ela não é uma mão relaxada, fluida, que segue. Ela é sempre tensa. Ela sempre tem contração e expansão, e a respiração está muito ligada a isso. E quando se faz esse tipo de movimento, que sensação se tem? Então, a grande pergunta que ela se faz nesse Lamentation, nessa coreografia dela, é: o que sente a pessoa que está aprisionada à sua própria pele? É muito mais profundo e vai muito além e reflete a condição atual das pessoas que estão vivendo naquele momento que é a guerra, né? Então, por isso que eu falei, quem é a Camila no dia 6 de dezembro de 2021, nesse momento em que a gente começa a perceber que tem muitas pessoas vacinadas, que o convívio social inicia-se de alguma maneira, com restrições, qual é a perspectiva para o futuro, o que o corpo da Camila sente, o que ela quer expressar a partir disso, né? Acho que talvez isso também sejam pistas para você desenvolver o seu trabalho. Acho que eu já falei para caramba, mas queria te dizer, Camila e professor Rubens, mais uma vez, da honra de estar aqui conversando com vocês e me disponibilizar para além desse nosso encontro, se vocês quiserem trocar mais, quiser conversar mais, quiser construir coisas. Eu acho que quando a gente pensa na investigação nas artes, eu sinto a necessidade, sim, de construir um texto, mas também precisa se criar algo artístico. Precisa ter uma expressão para além do texto escrito, né? Porque a arte escrita é a poesia. Aí eu não sei se eu sei fazer poesia, acho que tem muita gente que faz poesia muito melhor, mas expressar o que eu estou sentindo, ninguém melhor do que eu mesmo para conseguir fazer isso. Então, a gente precisa entender quem é a Camila e onde ela está, é entender quais são as potencialidades dela, para ela trabalhar em cima disso e pôr para fora, e quais são as fragilidades, para também trabalhar disso e deixar ela num nível ainda melhor do que já é. Tá bom, Camila? Quero agradecer muito. Adorei os comentários. Que bom. E provavelmente vou entrar em contato mais algumas vezes. Fique à vontade. Acho que é importante. Eu queria saber isso, assim, qual que é a pergunta que fica para você, sabe? O que depois de você ter olhado para tudo isso, né, ter lido Damasio, ter lido Bolsanello, ter lido ou ter passado de alguma maneira pela Marta, ter lido Educação Somática, dança, qual é a pergunta que fica para você, né? Qual é a curiosidade que você tem sobre o que você quer se debruçar, olhar com tudo isso? Uma coisa que me motivou muito a fazer esse trabalho é que eu sempre vivi a dança desde pequena. E eu comecei com a dança clássica. E conforme fui crescendo, eu fui migrando para outras modalidades, né? Mas sempre me mantive na dança clássica. E a dança clássica é aquela coisa, né? Quadradinha, dificilmente sai do que a gente está acostumado. E um pouco antes de eu começar a desenvolver o trabalho, foi no ano que eu fiz aquela coreografia que eu comentei com você. Eu fiz aula de dança contemporânea pela primeira vez. Era meu sonho fazer aula de dança contemporânea e eu consegui fazer. E eu acho que o modo que essa professora desenvolvia as aulas foi o que mais me incentivou a trabalhar desse jeito em relação a isso. Talvez nem ela soubesse que ela estava fazendo educação somática, ou ela sabia e estava expondo isso, mas eu achei muito interessante e eu queria mostrar isso para mais pessoas, porque eu achei incrível, é muito bom. Aí também, talvez, Camila, mais para frente, no momento que as coisas estejam um pouco mais
possíveis, né? O professor Rubens falou, ela pretende ir a campo, tal, e eu acho que isso é bem importante, né? Mas talvez você oferecer dentro da faculdade, dentro da universidade, um curso de extensão, alguma coisa que você se coloque realmente na posição de professora ou de educadora, ou mesmo de mediadora, né? Se colocando nesse lugar de também aprender com as pessoas que estão ali e fazer experimentos. E desses experimentos, você coletar as suas impressões das pessoas que estão frequentando, o que acontece nesse convívio social, o que a dança faz para essas pessoas, o que a educação somática modifica a dança dessas pessoas, quem pode dançar. Percebe que aí várias perguntas vão começar a surgir a partir desse convívio que é direto, objetivo, preparado, e aí você pode preparar plano de aula, pensar nisso, preparar os planos, e na hora do vamos ver, você vai perceber que não é aquele dia, não é aquele plano que você preparou, e aí você faz um diário de campo, vai fazendo as suas anotações, ou seja, vai juntando teoria e prática, né? A educação somática surgiu justamente disso. A educação somática olha e fala, nossa, tem um problema. A partir desse problema, como que eu vou resolver? Vamos experimentar, que deu certo, experimentar, que deu certo, que deu certo, que deu certo. A partir disso, a gente teoriza. E aí vai lá e escreve a respeito do assunto. Então, os dois caminhos são viáveis. Acho que você começou, talvez, pela teoria, e eu acho que é importante que você, em algum momento, mergulhe na prática para buscar essa coerência, né? E buscar ainda mais pessoas que já fazem esse tipo de trabalho. Educação somática e dança, né? E aí eu acho que esses dois terrenos são bastante férteis para você, né? Unicamp e Federal da Bahia. Combinado. Professor, agradecemos enormemente as contribuições. Acho que nós temos tempos de distanciamento, tempos difíceis, mas algumas vantagens nós temos, né? Isso aqui fica gravado. Esse encontro já seria mais difícil se fosse presencial. Não seria tão fácil, não era só ligar o computador ali, né, e trocar uma ideia. E também vai ficar gravado, a Camila vai poder reassistir para tirar as dúvidas. Camila, as questões nunca terminam, né? Acho que essa arguição foi riquíssima, porque te abriu perspectivas que eu não conseguiria, em hipótese alguma, né? Eu venho de outro campo, ainda que o que eu leio, né, provavelmente o Wesley tem afinidade também, né, uma filosofia sem sujeito, né, tenha certas relações com a dança, mas eu não conseguiria pensar no pragmatismo de como evoluir a partir de então, né? Eu consigo te indicar textos e te ajudar a entender os textos. O que fazer com isso em termos de arte, nós precisávamos de um artista, né? Então, você entrou em contato com um artista aqui que te abriu várias possibilidades. Gostaríamos muito, professor, de receber essas anotações. Por favor. Você tem um prazo pequeno, Camila, para melhorar o máximo que você puder, tá? Até o dia 17 a gente vai entregar esse texto. Mas, assim, não se cobre, faça o que der para fazer nesse momento, porque a gente nunca para, sabe? Assim, o momento de defesa, de término, ele é só simplesmente para cumprir com a burocracia, que você tem que apresentar alguma coisa, um relatório, né? Que a gente nunca está satisfeito com o que a gente apresenta, porque as questões nunca cessam, né? Então, uma curiosidade, talvez, de entender um pouquinho mais a educação somática, colocou a bola para rolar. Mas a partir dela, quando você começar a experimentar coisas, você vai abrir outras questões, né? E essas outras questões te levam a colocar outros experimentos, outras leituras, te colocam em contato com outras pessoas, num processo que não acaba nunca, né? O academicismo é isso, né? Quando ele não se fecha numa bolha e fica lá falando para os convertidos, ele é esse processo mesmo, né? De você buscar experimentações e conexões e ampliações, e num processo que não acaba nunca. Então, essa formalidade do dia 17, ela é uma obrigação. Você vai lá, você pega o vídeo, pega as anotações do professor, faz o que melhor você puder para esse primeiro momento, né? A gente entrega um relatóriozinho, né? E aí, ano que vem, né, curte seu final de ano, e ano que vem você pensa, e aí, o que eu tô a fim de fazer agora com isso, né?
quais os experimentos que eu tô a fim de fazer. Então, eu aqui, antes de me despedir, agradeço demais o professor Wesley pelo tempo, né, pela facilidade. Professor, você me permite, Imagina. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Camila, minha orientação para você nesse momento, só troca instrumento, sabe, quando aparece instrumento, coloca outra coisa, só isso, não mexe mais no seu texto, sabe? As considerações que eu estou te trazendo, eu acho que elas são mais reflexivas, e elas são para depois desse momento que está chegando agora, né? A gente tem tempo para entregar as coisas, e acho que é por isso que é importante a contextualização. Então, do dia tal até o dia tal, eu consegui fazer isso aqui, mas ela também continua por aqui. Então, assim, acho que também sinalizar isso na entrega do teu relatório é bem importante. Mas eu, sinceramente, professor, e aí, né, acho que a conversa é entre vocês, mas eu, sinceramente, não faria grandes ajustes no texto, a não ser buscar essa coerência de vocabulário para esse momento, e todas as outras coisas que eu possivelmente posso contribuir, eu acho que é para depois dessa entrega, tá? Desculpa, só precisava falar isso para eu ficar... Imagina, perfeito. Acho que ajuda bastante ela pensar essa reta final. Eu vou deixar ela livre para ela fazer o que ela bem entender, né? Acho que essa recomendação do vocabulário ela é importante, realmente, né? Até para trazer rigor teórico, mas se ela fica à vontade, Camila, até dia 17 você faz o que você achar melhor aí, né? E a gente está à disposição para te ajudar também, né, nessa tessitura final aí. Bom, professor, agradeço demais o seu tempo, né, o carinho, toda a leitura, e experiência e arte que você já produziu, você trouxe nessa leitura. Então, nós não temos como agradecer, né, corretamente. Então, Camila, passo para você também falar suas palavras finais. Eu queria agradecer, como eu já tinha falado, não só o professor, mas todos que puderam assistir. E gostei muito das observações, são coisas que eu realmente não estava enxergando e eu precisava de uma pessoa de fora para poder me mostrar isso. O Rubens me mostrou bastante coisa também, mas quanto mais melhor, né? É sempre bom ter opiniões diferentes sobre uma coisa que eu estou desenvolvendo. Porque como sou só eu que estou montando isso, às vezes eu não consigo enxergar por estar dentro daquilo. Então pessoas de fora são muito bem-vindas para opinar sobre isso. E é isso, queria agradecer a todo mundo e é isso. Parabéns, Camila. Esse é aquele momento que a gente faz a pré-estreia para pessoas muito próximas, que a gente abre o coração e faz assim, vem assistir a coreografia que eu fiz, né? E aí a pessoa, né, nesse momento já me sinto próximo, porque foi o que eu falei para o Rubens, eu falei assim, eu sou muito rigoroso, mas eu também sou muito afetuoso, né? Então, eu acho que cumprir esse papel de te mostrar as coisas no alto da minha arrogância que eu vivi, enfim, da minha experiência, e dizer, olha, isso aqui é muito legal, faz mais disso, olha, isso aqui talvez precisa de um ajustezinho, eu acho que é esse o caminho, né? E aí a gente, quando estreia a coreografia, estreia para o mundo, não é mais nosso, né? Sim. Quando a gente está falando sobre processos, são os processos que importam, né? O processo é a vida, a forma, o resultado é a morte, acabou, já foi, fez. Pronto, né? Como diria Paul Klee. Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez. Me sinto honrado. E você acertou em cheio, né? Porque tá aqui pai, mãe, irmã, ela trouxe toda, né, os afetos possíveis aqui para potencializar esse momento dela. Né? Camila, obrigado, Camila. Obrigado, pessoas que assistiram. Obrigado, professor Wesley. Desejo a todos um excelente dia, uma ótima semana e que a gente se encontre em muitos mais momentos como esse. Um abraço a todos, gente. Parabéns, família, pela filha linda. Parabéns, Camila, pela sua família, também pelas pessoas que estão te apoiando. Professor, parabéns também. Acho que vocês têm muitas coisas para fazer juntos aí. E contem comigo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.